o colapso da função de onda dentro da sua Bíblia. E aí a religião vai falar assim para você, olha, cuidado, isso aí é nova era. Cuidado, isso aí é feitiçaria, é misticismo. Sabe por quê, pequeno gafanhoto, que ela fala isso para você? Que ela usa o medo com você para que você não descubra a verdade e continue a atender os interesses políticos, a atender os interesses pecuniários que ela tem com você. Então me ouça, pequeno gafanhoto, para que as escamas caiam dos teus olhos, como caiu dos olhos de Saulo, e aí ele virou Paulo. Então presta atenção, o que eu vou falar para você aqui, ó. Eu não, o Neville Goddard, o que ele nos ensina? Olha só. Defina o seu objetivo e não a maneira para obtê-lo. Ou seja, defina o que você quer e não como, ok? Defina apenas o seu objetivo, puros e simples. Saiba exatamente o que quer e o que você deseja para que você tenha uma imagem clara do que quer. Esse é o colapso da função de onda. Essa é a ferramenta colapso da função de onda. Ou seja, você tem uma onda, um sonho, um desejo. O que é isso aqui? É uma onda, como se fosse um sinal de Wi-Fi, uma informação. E você quer colapsar a onda. O que é colapsar a onda? Essa onda você quer transformar em partícula, em matéria, em carbono. Ok? Como se fosse uma informação, eu mando para uma impressora 3D e ela vai transformar aquela onda, aquela informação, numa caneta, vai transformar numa peça de uma máquina que eu quero. A impressora 3D vai transformar, vai colapsar a onda e vai transformar a onda em matéria. Mas nós já fazemos isso, nós colapsamos a onda o tempo todo. Só que você está colapsando a onda de forma errada, criando todo esse caos que existe aí na sua vida. E você pode querer mudar esse colapso. Então eu não preciso te ensinar a colapsar a onda. Eu preciso te ensinar a usar esse instrumento que você já faz com maestria. Só que você tem feito recriando esses problemas que virou um ciclo de fudelança na sua vida. E aí o Neville vem nos ensinando como fazer isso. Você foca no seu objetivo, assim como Pedro fez. Pedro falou assim, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E aí o que o mestre falou? Vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, ele estava colapsando a onda no objetivo dele, que era o mestre, que eram os sonhos dele. Enquanto ele estava com o olho no mestre, ele estava indo. Enquanto você observa os teus sonhos, você vai. Enquanto você olha para aquilo que você deseja, você colapsa a onda, você colapsa a matéria naquilo que você quer. Mas quando você permite o instrumento do mal entrar no seu coração como o medo, quando você começa a olhar para a tempestade, quando você começa a olhar para o medo, a insegurança, para os problemas, quando você começa a analisar, quando você começa a ver, será que eu tenho recurso? Será que eu consigo? Quando você começa a olhar para aqueles que estão fazendo chacota de você. Quando você começa a pensar na opinião de terceiros. Aí o que acontece? Em vez de você vir para cá, para os teus sonhos, para aquilo que você quer, para o mestre, você começa a afundar para o fundo do mar. E aí você fala assim, eu nunca consigo chegar onde eu quero. Por quê? Porque você está olhando para a tempestade, para o medo, para os problemas. E aí, você está colapsando o quê? Você está colapsando mais disso. Por isso que vira um ciclo. Você nunca sai desse ciclo, ok? Por que você nunca sai disso? Porque você está usando o seu foco, a sua energia para criar mais disso. Mas enquanto Pedro estava olhando para o mestre, confiando na palavra do mestre, que é só vem, que é só pôr o pé que eu abro o mar, ele caminhou sobre as águas. Qual é a sua posição? Colapsa a função de onda da forma que você quer. Mas é lógico que a religião não quer que você saiba disso. Ao invés disso, ela te põe como usos e costumes, um regimento de regras sociais, um regimento de doutrinas, para que você acesse o céu. Mas a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre um despertar. Para onde você está colocando a sua energia, o seu foco? É sobre isso. Aonde você colocar o seu foco, você vai colapsar. Isso é o colapso da função de onda. É transformar a onda em carbono, em matéria. Então, resumindo, você não precisa aprender a colapsar a onda. Você já colapsa o tempo todo criando a sua realidade. Mas a pergunta é,
como você está colapsando essa onda. Aonde está a sua atenção? Por isso o nome aqui do meu canal é Foco no Alvo. Aonde está o seu alvo? É o que o Neville falou aqui, ó. Defina o seu objetivo e não a maneira para obtê-lo, porque o como não é contigo, é com o mestre. Pedro não se perguntou como ele andou sobre as águas, ele apenas andou, enquanto o colapso da função de onda dele estava no mestre, nos sonhos, nos objetivos. Ele não pensou se tinha recurso, como que ele ia andar, não imaginou como, ele apenas andou. Então faça como Pedro, apenas ande sobre as águas, ó. E se você duvida de mim, manda isso aqui pro seu pastor, me segue aí, compartilhe com mais alguém. Foco no alvo.